Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego SQ Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 60 do mangá da Uzaki-chan, né? Que tá com um dos seus melhores arcos, onde apareceu ali a família da Uzaki e agora apareceu a família do Senpai. Será que nesse capítulo nós vamos estar conhecendo o pai e a mãe do Senpai? É o que nós vamos ver agora, mas antes, deixa o like, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba no nosso trabalho, tá certo? Então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo! Esse capítulo começa com a Min perguntando se o Senpai estava na casa dos pais dele. A Uzaki acaba concordando, né? Então nós vemos o melhor amigo do Senpai falando que ele não vai em casa há 2 anos. E finalmente os pais do Senpai pediram para ele dar as caras. A Min acaba dizendo, né? Pois é, isso é muito tempo, né? 2 anos é muito tempo. A Uzaki fica um pouco chateada, né? Porque ao que parece ela queria estar lá na casa dos pais do Senpai junto com ele. Ou que pelo menos o Senpai tivesse contado para ela sobre tudo que tinha rolado, né? Pelo motivo dele ter saído de casa. Ela acaba dizendo, né, que ele gosta de morar sozinho, mas ela se pergunta o porquê do Senpai gostar tanto de morar sozinho. Será que ele não se dá bem com os pais dele? Então nós vemos o Senpai chegando em casa e dizendo, estou em casa já faz tempo. E a mãe dele acaba vindo receber ele, né? A mãe dele tem 49 anos. Caraca, a mulher já é bastante velha. E tá com uma criancinha no colo. A mãe do Senpai acaba dizendo, né? Se eles não tivessem ligado e pedido para o Senpai voltar, ele não ia voltar, já que ele não veio pro Ano Novo e nem pro Natal. E acaba perguntando pra ele se é tão divertido assim morar sozinho. Ele acaba pedindo desculpa por não ter vindo em casa e não ter avisado, né? E que morar sozinho é sim bastante relaxante. Mas antes deles entrar nesse papo e tal, de reencontro, ele tinha uma pergunta a fazer. O Senpai então acaba perguntando, quem é esse bebê? Você está trabalhando de babá? A mãe do Senpai acaba olhando pra ele falando, pelo amor de Deus, ela é sua irmã. Então a ficha cai e o Senpai fica ali super espantado, sem acreditar que ele tinha uma irmã, né? E a mãe dele fala, como assim você não sabia que tinha uma irmã agora? O Senpai então fica desesperado e acaba gritando, eu ganhei uma irmã mais nova sem eu saber. A mãe do Senpai então vira pra ele e fala, hã? Essa é minha fala, seu pai não te falou? O Senpai então acaba virando e falando pra mãe dele, né, dizendo que o meu pai ficava falando, eu tenho certeza que você está ocupado com a faculdade, então você não tem tempo pra poder voltar aqui, né, e nem precisa ficar preocupado. A mãe do Senpai então fica meio assim sem entender e acaba dizendo, né, que falou pro pai do Senpai avisar ele o que estava acontecendo, né, que ele tinha ganhado uma irmãzinha, que ela estava grávida, né. Ele acaba entendendo e ela também acaba dizendo que consegue entender a situação. Então acaba aparecendo o pai do Senpai, todo marombado, todo bonitão, com cabelo grande, e acaba dizendo, ei, bem-vindo! E ele tem 46 anos, meu amigo, se eu tiver assim 46 anos, caraca, eu tô satisfeito. Ele acaba perguntando, né, se eles vão ficar ali conversando em frente à porta do quarto ou se vão entrar pra dentro. Então nós vemos a Uzaki conversando com a Ami, né? E o melhor amigo do Senpai falando consigo mesmo, né? Que ele nem está aqui e ela não para de falar dele. Então ele acha que vai marcar outra bebedeira novamente, né? Para eles poderem conversar. Então nós vemos a Uzaki se perguntando, né, o porquê do Senpai morar sozinho. Ela continua dizendo que não acha que a casa dos pais do Senpai é tão longe assim da escola. Então a Min vira para ela e pergunta, né, já que vocês fizeram o ensino médio junto, isso faz sentido. Morar sozinho não é fácil, né, ainda mais quando você está na faculdade, muitas contas para se pagar. A Uzaki acaba dizendo que ele poderia simplesmente ter saído de casa, ou se tem uma razão por trás disso. Então na página seguinte nós vemos a explicação o porquê do Senpai ter morado sozinho. E tudo que parece é que o pai do Senpai meio que obrigou ele a morar sozinho, porque nós vemos o Senpai falando. Então basicamente, quando você me disse que iria ser uma experiência, é meio que me forçou a morar sozinho durante a faculdade. O pai do Senpai acaba confirmando isso, né? E que graças ao Senpai ter saído de casa, ele pôde se divertir bastante com a mãe do Senpai, né? Com a esposa dele, como se fosse na juventude. O Senpai entende o que ele quis dizer, né? E nós também entendemos, já que o fruto dessa diversão inteira foi a irmãzinha do Senpai, já de uma idade avançada.
O senpai fica horrorizado e acaba dizendo que isso é um horror e que o pai dele era um lixo. O pai dele acaba explicando todo o plano que ele fez, né? O plano maquiavélico que ele fez para poder ficar sozinho com a esposa dele. Ele acaba dizendo que bloqueou o contato da sua mãe, então você não poderia voltar para casa. Ela então focou em fazer um outro filho comigo, já que o senpai já não estava em casa. Mano, eu já gostei bastante. É do pai do senpai. Ele acaba resmungando, dizendo que queria que isso tivesse durado um pouquinho mais. Então nós temos um deslumbre do passado, com o pai do senpai conversando com a esposa dele, dizendo: eu falei com ele para você, ele disse que estava culpado, ele não veio para casa no ano novo e nem no ano que vem. Ele realmente está aproveitando a vida da universidade, né? E nós vemos ali, nossa, que horror, velho. O senpai então acaba falando: é legal se divertir, ter um bom relacionamento, mas quantos anos você tem, mãe? A mãe dele acaba respondendo, dizendo que vai fazer 50 ano que vem, né? E diz que eu acho que isso não está totalmente fora de questão, né? Ela acaba dizendo que eles ficaram um pouco excitados demais, né? E nós vemos o pai do senpai todo amoroso, todo curadinho, né? Confirmando, né, que os dois ficaram muito envolvidos no clima ali, né? Então o senpai acaba falando, né, que está bastante impressionado, mas que não está elogiando o pai dele. Então o pai do senpai, com aquela cara toda cheia de deboche, acaba dizendo, né? Mas então sua mãe estava tipo: ele tem uma irmã agora, mas não voltou para casa e estava triste. Então eu tive que te chamar de volta, né? O senpai ali todo irritado acaba dizendo: porque você está escondendo coisas importantes de mim como essa? Que merda, seu velho! O que você está pensando? O pai de senpai acaba olhando para ele dizendo: aqui está, igual a sua mãe, você sempre responde com um bom argumento. Você fica explicando as piadas dos outros na faculdade, o senpai se irrita e diz: que? Eu não! Então a mãe do senpai acaba virando para ele dizendo: mas você, além disso, tem a tendência de pôr sua vontade sobre a dos outros, igual a do seu pai. O pai do senpai acaba rindo bastante, dizendo: com certeza você parece estar desconfortável. O senpai, todo depressivo, todo triste, meio desconfortável, acaba dizendo: talvez eu apenas volte para o meu apartamento. E o pai do senpai ali acaba dizendo: mas que diabos, faz tanto tempo, fique um pouco aqui. Todo controverso, né, já que foi ele que expulsou o senpai de casa. O senpai se irrita e acaba falando: foi você que não me deixou voltar para casa por tanto tempo. A mãe do senpai acaba pedindo para ele esperar, né, e já que ela fez a janta, para ele ficar ali por hoje, né. O pai do senpai lá atrás acaba concordando: sim. A mãe do senpai acaba dizendo e falando, né: já que você está aqui, diga olá para sua irmãzinha. E lá vou eu, irmãozão. O senpai fica desesperado, né, já que ao que parece ele nunca segurou uma criança. Ele acaba dizendo: espera, calma, eu não sei como segurar. O pai do senpai acaba dizendo: só apoia o pescoço e seguro pelo bumbum, né? E não se preocupe, ela não é tímida como você era. Eu vou preparar o banho e se algo acontecer, é só você me chamar. E nós vemos o senpai numa cena super fofa segurando a irmãzinha dele, dizendo: uma irmã 21 anos mais nova do que eu, né? E a Uzaki vai gostar pra caramba da irmãzinha do senpai, tenho certeza. Então nós vemos a Uzaki já ficando bêbada, porque ela tá tomando cerveja pra caramba, dizendo: ele é sempre assim, sempre nunca me fala as coisas importantes, é sempre tira suas próprias conclusões. Então o amigo do senpai acaba dizendo, né, que eu não posso concordar com isso. Ele não liga para as pessoas à sua volta. E a mim acaba percebendo que a Uzaki está bastante bêbada e acaba falando consigo mesmo. Mas aparentemente, e o amigo do senpai acaba completando, já que os dois têm o mesmo pensamento, né? Ou estão com os mesmos pensamentos nesse exato momento. E eu gostaria muito que os dois ficassem juntos no final dessa obra. Ele acaba dizendo: ela está insatisfeita com a velocidade do progresso. O amigo do senpai acaba dizendo, né, quando o senpai voltar, nós podemos ter outra bebedeira e apenas desabafar com ele. Nós não precisamos falar sobre alguém que não está aqui. Vamos mudar de assunto? A Uzaki acaba concordando. E tanto o amigo do senpai quanto a Ami acaba colocando o plano deles em prática, que é saber sobre o passado do senpai e da Uzaki no ensino médio, já que os dois estudaram juntos. E o capítulo 60 termina assim, né, com o melhor amigo do senpai e a Ami colocando o plano deles em prática, né, embebedar a Uzaki ali, só para ela poder revelar um pouco do passado, né? Me dá uma pena porque a Uzaki toda inocentezinha ali e os dois ali todos malévolos fazendo os planos deles
pra que a Uzaki revele um pouquinho do passado, como que era ali ela e o Senpai na escola. Mas isso tudo só vamos poder ver no próximo capítulo. E o pai do Senpai, meu amigo do céu, o pai do Senpai é Freud, velho. Eu já gostei dele. A primeira aparição dele na obra e eu já gostei dele pra caramba, velho. Se divertiu muito, hein? Se divertiu tanto que nasceu uma prolezinha, irmãzinha do Senpai, né? Mas como eu disse, só vamos ver isso tudo aí no próximo capítulo. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, não se esqueça de se inscrever nesse botãozão aí, bem grandão aqui no meio, eu acho. E deixar o like, é? Tamo junto, meus otakus! Fui!